Boa noite, tudo bem com vocês? Bom, bom dia também, né? Vai que tem alguma pessoa lá da Ásia, lá, naqueles lados lá, que tentando me assistir aqui, né? Olha, eu vou trazer a primeira parte de um vídeo que eu vou fazer agora para vocês. A verdade, totalmente a verdade, doa quem doer, me perdoe aquelas pessoas que não vão gostar. Eu fiz então um resumo do resumo aqui para vocês poderem entender e vocês ter paciência de assistir, ok? Vamos lá. Parte 1 desse vídeo vai falar sobre controle da mente usando a religião, tá? Vamos lá. Se você controla, pensa comigo. Se você controlar uma grande quantidade de pessoas, você tem a capacidade de desconectá-las da realidade, do verdadeiro conhecimento e quem são elas mesmas, e do próprio potencial de cada um, usando o infinito dessas pessoas em manifestar seu próprio destino e controlar suas próprias vidas. Tudo isso é o que os reptilianos fazem com cada um ser humano. Tudo isso é a intenção deles, usando a religião. Usando a religião. Um dos pontos fracos do ser humano. Porque tudo que acontece na religião, as pessoas acham que aquilo é verdade. As pessoas acham que aquilo tem que acreditar naquilo porque acham que veio de Deus. E onde as pessoas são convencidas a enxergarem e viverem uma vida que não é a realidade, gerando assim a essas pessoas a se sentirem, algumas se sentem. Eu falo isso porque eu já ouvi provas de pessoas falando para mim, por exemplo, que essas pessoas se sentem menosprezadas, impotentes, inúteis, sem forças, que algumas dessas pessoas são doentes, sem estar doente, sem ela estar doente. Tudo isso fazem essas pessoas a viverem as suas vidas conforme a obscuridade quer. Quando eu falar obscuridade, os obscuros, referente aos draconianos e reptilianos. Abaixo dos reptilianos é toda a corja, tá? E tá os greys alfos, greys cinzas, insectoides, alguns pleiadianos renegados, arcturianos renegados, aquele humanoide cabeça de cobra, que eu não consigo pronunciar o nome deles para vocês. Todas essas raças, e são as corjas dos reptilianos que eles contratam para fazer o serviço sujo para eles. Ok? Então, essas pessoas vivem uma vida que não são delas. Essas pessoas vivem uma vida que a obscuridade quer que você viva. Escondendo assim toda a verdade, toda a realidade que está acontecendo na sua frente, embaixo dos seus olhos. Então, a verdade do que acontece na vida real é escondida. Mesmo estando na sua frente, você não consegue ver. Não consegue. E as pessoas não conseguem reparar nisso. A maioria das religiões vem trabalhando, vamos melhorar isso. A maioria das religiões tem trabalhado nesse meio de controle para dividir as pessoas e conquistar as pessoas através do conflito interreligiosos, né? Assim como os reptilianos criaram as religiões para aqui. Recapitulando, presta atenção. O que eles fazem? Eles pegam as pessoas e dividem em grupos. O que seriam esses grupos? Eles pegam essas pessoas e dividem em certas religiões, porque existem várias religiões. Então ele pega essas pessoas e divide em grupos e coloca em cada uma dessas religiões separadas, certo? E quando esses grupos de pessoas estão em uma específica religião, do momento que elas já estão frequentando, essas pessoas
elas vão, os obscuros, além de dividir, elas vão conquistar essa pessoa pela religião. Ou seja, eles vão conquistar esse grupo de pessoas que foram divididos em cada religião que existe, vão conquistar ela através de mentiras, hologramas, que é colocado direto no seu psique, fazendo vocês enxergar uma coisa que não tem, uma coisa que não é, colocando coisa na sua cabeça que você não é. Por exemplo, colocando uma coisa na sua cabeça que você é doente, que você é inútil, principalmente as pessoas depressivas. É isso que acontece com as pessoas depressivas. Elas são aprisionadas, além do ataque espiritual, viver uma vida que ela não é, que ela não tem. Aí, voltando lá, né? Depois desses conflitos interreligiosos, porque uma religião não vai com a outra. Vamos dizer assim, é um exemplo. Se existem 6 tipos de religiões, essas 6 tipos de religiões não vai com uma cara uma da outra. E cada uma dessas religiões, ela faz um tipo de lavagem cerebral diferente uma da outra. Você pode ver, um evangélico não vai com a cara de um mormon não vai com a cara de um católico, referente ao que eles ensinam. Você pode ver, se você pegar um espírita não vai com a cara do evangélico, porque se você pegar um espírita e falar sobre espiritismo dentro da igreja evangélica, você vai ser apedrejado. Vão falar que você é louco, que você vai ver um demônio. Mas enfim, né? Então, olha o que eles fazem. É um conflito entre religiões. Assim os reptilianos criaram as religiões, lembra? O ser humano foi criado pelos Anunnaki. Isso é fato. Isso é real. Tá? Não tem nem com o que contestar. Depois de anos, depois que foi criada a Bíblia pelos obscuros. Então, os reptilianos criaram as religiões e, sendo assim, jogadores chaves, né, o líder de muitas igrejas independentes, né, ou várias igrejas de visões diferentes, uma não vai com a cara da outra, né, independente de qual seja a sua religião, tentam e fazem, né, as pessoas, o quê? Lavagem cerebral. Todas as pessoas dentro da igreja e fora da igreja, porque existem aquelas pessoas que não têm religião, certo? Essas pessoas que não têm religião, elas são pegas pela Matrix. Então, as pessoas que têm religião são pegas pela religião e pegas pela Matrix. As pessoas que não têm religião são pegas pela Matrix de qualquer jeito. Oi, não tem escapatória. A não ser que você queira sair disso. A não ser que você comece a acreditar na realidade e não nessa farsa. Então, querem que a população do planeta acredite naquilo que não é verdade e faz as pessoas acreditarem em mentiras, propagandas falsas, enganosas, faz as pessoas enxergarem uma teia holográfica, que é uma falsa visão daquilo que você está vivendo. É um faz de conta, é uma história faz de conta para manipular as pessoas da forma no qual os reptilianos querem. Isso já vem acontecendo há milhares de anos, desde que os Anunnakis chegaram nesse planeta. Quando era o imperador Anu, o imperador dos Anunnaki, o Anu, Enlil e o Enki. Só que o Enki hoje, ele é do bem. Ele já era daquela época do bem. O Enki já era do bem. E aí foi ele que salvou os humanos, os seres humanos naquela época do dilúvio. Foi ele que mandou Noé construir uma grande nave
que na visão deles a nau quer dizer uma barca, um barco. E colocar tantos seres humanos escondidos lá puderem, sem o Enlil e o pai dele Anu ver. Até porque, depois que teve o dilúvio, anos depois, Enlil descobriu e falou para o seu pai: pai, olha, sobreviveram alguns humanos. Como? Porque Enki salvou eles. Enki, hoje é conhecido como Príncipe A, o príncipe dos Anunnaki. Ele ama os seres humanos, ele tem paixão pelos seres humanos. Se ele pudesse, ele vinha em corpo e alma ajudar um por um. Mas voltando aqui, então ninguém consegue abrir os olhos para saber o que está acontecendo, para despertar dessa ilusão. É tudo um faz de conta. A realidade está escondida embaixo do pano e vocês não vê. As mídias já são controladas pelos obscuros e o principal meio de comunicação especialista em controlar as notícias em gerais. A mídia controla tudo, filho. Controla tudo. Tudo. Se você espremer ela, sai aquele caldo vermelho. Já percebeu isso? Então, no qual as pessoas acreditem no errado, na maneira que a obscuridade quer que todos acreditem. Em uma falsa realidade, manipulando políticos, resultados de eleições, resultado de votos, colocando um presidente aquele que eles querem que coloque, porque se um presidente não obedecer, eles tiram. Foi o que aconteceu com o ex-presidente do Brasil, antes desse atual. Ele está sendo caçado até hoje tem um alvo nas costas dele. Atacaram ele lá no hospital reptiliano. Eu ouvi. Porque ele não assinou o tratado que ele queria, ele alertou os humanos: não tomem a picada, cuidado com o vírus, porque vocês vão virar lagarto. Ele avisou em rede nacional e vocês não acreditaram. Vocês caluniaram o coitado, xingaram o coitado. É o que a Matrix faz. Quando a igreja não faz, a Matrix faz. Fazer vocês enxergar uma pessoa má, ao invés de ver que eles são uma pessoa boa. Então o mundo controla os governos, políticos, presidentes, e quando não consegue controlar essas pessoas, essas autoridades, essas pessoas importantes, faz a substituição de consciência nessas pessoas. Uma vez que faz a substituição de consciência nessas pessoas, não tem mais volta. Não tem mais volta. Retira por uma caixa de origem extraterrestre a consciência humana, aprisiona essa consciência numa caixa de origem extraterrestre e coloca a consciência reptiliana. Esse corpo humano vai, com o mesmo espírito, vai despertar um reptiliano para seguir as agendas negras dos reptilianos. Isso não tem mais volta. Depois que fez isso eu vou falar mais a fundo num outro vídeo. Então, os reptilianos, no qual possuem a capacidade de emitir um holograma mentalmente, para vocês verem ela como uma pessoa normal. Um professor, um médico, um terapeuta, um jardineiro, autoridades. É assim que funciona. E no fundo, os reptilianos são de carne e osso. Eles são de carne e osso na sua frente. Eles estão lá falando: essa pessoa, que mané, não consegue nem me ver quem eu sou de verdade. Bom, esse vídeo trouxe a primeira parte do controle da mente, que são ocasionados através da religião. Tá? Eu vou trazer para a parte 2 no próximo vídeo, onde como funciona o controle da mente. Como que eles fazem? E um dos porquês, certo? Fica aqui
Mais uma vez, um grande abraço a todos. Me perdoe alguma coisa, só gostaria de pedir uma coisa a vocês. Eu não vou pedir para vocês se inscreverem e curtir o vídeo. Eu não sou esse tipo de pessoa. Se vocês quiserem, eu agradeço muito de coração. Mas eu peço, a única coisa que eu peço é que consiga assistir o vídeo até o final. Para poder me ajudar, para poder me dar mais satisfação em fazer mais vídeo para vocês. Eu sei que muitas verdades, muitas pessoas não gostam, muitas pessoas não querem acreditar, mas eu compreendo, eu respeito, porque tem a Matrix bombardeando no psique de vocês, para vocês não acreditarem na verdade que eu estou falando. Muitos ufólogos têm esse conhecimento, não querem passar por medo. Muitas autoridades também, por medo, estão no controle deles. Mas eu vou trazer aqui. Eu faço questão, enfrento se precisar, lutas espirituais, lutas fisicamente com extraterrestres para trazer isso para vocês. Estou aqui para trazer toda a verdade para vocês. Como eu falei desde o começo, desde o primeiro vídeo, doa quem doer. E quem quiser vir falar comigo, meu e-mail está aí na descrição para entrar em contato comigo. Porque uma das minhas missões é trazer a verdade para vocês. Toda a verdade. Mesmo que alguns ufólogos tenham essa verdade e não querem passar. Eu não vou ficar aqui de tititi, por exemplo, ficar trazendo várias vezes seguidas um assunto como, por exemplo, que já vi isso acontecer. Ufólogos só ficar trazendo, relembrando acontecimentos, no caso Roswell, de 40, 50 anos atrás, desde 47. Tivemos uma descoberta. Daqui um mês, tivemos uma outra descoberta, e não chegar na verdade. Porque nesse dia, em Roswell, aconteceu muita coisa que eu vou fazer em vídeo aqui, que ninguém quis falar. É que nem, por exemplo, um caso de Varginha, em Minas. Ninguém quis falar a verdade que teve, né, os dois extraterrestres, um ficou vivo, o outro estava morto, só que eles foram levados em Campinas, na Unicamp, em um prédio da Unicamp, desce umas escadas, e lá tem algumas salas secretas que foram estudar esses extraterrestres. Até os Estados Unidos virem, buscarem e levarem para os Estados Unidos. Tanto os corpos, tanto o OVNI. Eu não estou aqui para ficar me aparecendo, querer ser mais que os outros, nada disso. Eu estou aqui para trazer a verdade que muitas pessoas não têm coragem de trazer. Como eu falei, doa quem doer. Eu vim aqui desmentir pessoas falando mal, que não fiz um vídeo aqui, referente a Astar Sheran. A Astar Sheran deixou de passar mensagem às pessoas por carta psicografada ou até mesmo por canalização. Ele parou desde 2019, dia 31 de dezembro. Porque os obscuros usavam essas pessoas para transmitir mensagens obscuras junto com as mensagens da Astar Sheran. Ou seja, a carta que a Astar Sheran mencionava, a mensagem que ele mencionava para essas pessoas passar às pessoas, é como se essas pessoas retirassem 80% da verdade e 80% do que é luz que o Astar Sheran passou e transformou em obscuridade. Só 20% era boa. Aí as pessoas vão ler, ouvir essa mensagem, vão achar que o Astar Sheran que está passando mentira, que é ele que é o maldoso da história. E assim, ele me deu permissão para vir aqui falar com vocês. Desde 2019, dia 31 de dezembro, ele parou. As mensagens que vierem
dessa data para frente, não é ele. E as mensagens que veio lá de trás já, toda manipulada pelos obscuros, tome cuidado. É bom reler, ouvir e ouvir de novo, ouvir mais uma vez, para balancear, para saber se o que é da luz e o que é dos obscuros. Tá? Mas não, tem gente na internet falando 1000 horrores, tanto como está acontecendo as Tarcharan, entre outras matérias. Pô, falando que o planeta Terra, me desculpe, falando que o planeta Terra está sendo controlado pelos Anunnaki. Os Anunnaki hoje é liderado pelo Príncipe A. Quem é o Príncipe A? Príncipe A é o Enki do passado, que vocês conhecem do passado. Só que ele mudou o nome. Como o irmão dele está exilado em um planeta deserto, não pode sair de lá e vigiado pela Confederação Galáctica de Mundos. O pai foi exilado para uma outra galáxia, não pode mais interferir e nem prejudicar outra raça extraterrestre e nem outra raça, seja lá qual for. Muito menos voltar para cá. Em que desde aquela época ele era do bem. Tem um coração que ele ama os humanos. Ele ama os seres humanos. Se ele pudesse, ele vinha aqui pessoalmente ajudar um por um. Ele tem uma energia tão esplendorosa, vocês não fazem ideia. Eu ouvi e eu conversei rapidamente com ele em tela mental. Eu quero e desejo conversar com ele pessoalmente. É um dos meus desejos. Arcanjo Miguel me realizou um desejo meu, um sonho meu, em 2020. Conhecer outro planeta. Ó, coisa mais linda. Não tem doenças, não tem sentimentos, aquela energia negativa de inveja, ciúmes, ganância. Não tem dinheiro, não tem aquela porcaria que as pessoas, se precisar, se mata o próximo por causa do dinheiro. Não tem nada disso. São várias raças extraterrestres convivendo juntas, diferentes uma da outra, convivendo juntas. Fazendo as coisas, ajudando as outras raças, os outros seres, sem pedir nada em troca. Eu fui acolhido por uma família de felinos, que foi uma coisa mais linda do mundo. Mas voltando, o Príncipe A dos Anunnaki está em órbita do planeta Júpiter em um ponto X, junto com a Confederação Galáctica de Mundos, junto com Jesus Cristo e outros tenentes e comandantes da Confederação Galáctica de Mundos e também com a Confederação Galáctica Intergaláctica de Mundos, esperando o momento certo para ajudar os seres humanos. Tem uma frota inteira em volta do planeta Terra, na órbita do planeta Terra, do Império da Confederação Galáctica de Mundos, protegendo. Ninguém entra e ninguém sai. Só que os Anunnaki, o Príncipe A, está lá, esperando o momento certo que Jesus dê a ordem. Eles são do bem. Todos eles são do bem. É coisa mais... Olha, comparando esse planeta do jeito que está hoje, não tem nem comparação aos outros. Porque o planeta Terra, o planeta Agartha, né? E o planeta que vocês conhecem, é o único planeta preso até hoje. Os seres humanos estão presos até hoje. Mas enfim, desculpa um pouco o desabafo, tá? Porque eu fico assim meio puto da vida, as pessoas falarem mentiras pela internet. É como se elas estivessem trabalhando pelos obscuros, passando informação errada para as outras pessoas, só para ganhar curtida, só para ganhar inscrição, né? E o resto, as pessoas entenderam, não, dane-se.
Não são os Anunnakis que estão no controle do planeta. Eu falei isso num outro vídeo. São os draconianos que junto com os reptilianos, os reptilianos é como se fossem contratados dos draconianos. E abaixo dos reptilianos tem toda aquela corja que eu citei para vocês. Que alguns serviços os reptilianos não querem pôr a mão na massa. Eles só querem fazer substituição da consciência e construir planos maquiavélicos contra os seres humanos. Mas mão na massa, para sujar, eles vêm mesmo abduzir as pessoas, não. A não ser que seja um semente estelar, a não ser que seja um guerreiro estelar encarnado aqui fisicamente, aí eles vêm. Só que não vem nenhum, vem de bando. Bom, mais uma vez me perdoe o desabafo, tá? Me perdoe, eu peço perdão a todos vocês e desculpe alguma coisa, tá? Me desculpe alguma coisa. Só eu sou tão justo, tão certinho, que eu fico meio puto da vida quando as pessoas começam a passar as coisas erradas na internet, tá? E eu vou corrigir essas pessoas. Eu vou corrigir até quando eu estiver encarnado aqui nessa vida. Então, um abraço a todos. Amanhã eu trago a segunda parte. Espero que vocês gostem. Um grande abraço a todos. Tudo de bom para vocês.